perdoados os nossos pecados. Amém. Podem sentar um pouquinho. Este menino está colocado para a ruína e para a ressurreição de muitos em Israel e para ser um sinal de contradição. Essa foi a profecia e a colocação daquele Simeão, daquele profeta, que esperava o Messias que viesse resgatar Israel da pior das escravidões, que é a escravidão do pecado. Queria o Messias, esperava o Messias, como deveria se esperar, como Maria, José e a profetisa Ana estava ali também, esperando a redenção de Israel. Sinal de contradição. Um sinal de contradição significa que diante dele ninguém fica indiferente. Ou é a favor ou é contra. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo espalha, dispersa. Ele é aquela pedra que os construtores rejeitaram, como ele diz, e a pedra que sobre quem esta pedra cair será esmagado. Portanto, diante de Jesus, ninguém é indiferente. Jesus é o pontífice, ele é a ponte que nos leva ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. No início do Evangelho de São João, que é um dos trechos mais significativos da Sagrada Escritura, é claro que tudo na Sagrada Escritura é de uma grande profundidade, mas o Evangelho de São João, no início, mostra assim, no trecho chamado de prólogo, mostra assim uma profundidade muito grande, no sentido de que mostra qual é o grande desejo de Deus para conosco. E começa, como todos nós conhecemos, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. O verbo, a palavra que São João usa em grego é logos. Logos pode significar duas coisas em grego. Pode significar palavra, ou pode significar também o pensamento. E nós diríamos assim, traduzindo ao pé da letra, no princípio estava o logos, o verbo. O verbo estava no Deus. Ao pé da letra é isso, porque em grego, diferente do latim, o grego tem artigo, o latim não tem artigo, estava no Deus. E o verbo era Deus. Já é São João mostrando, aquele discípulo profundo da teologia, um grande teólogo, ele mostra aí que aí o verbo estava no Deus, o Pai. O verbo era Deus, o Filho. E por que se usa o termo verbo, palavra? Para mostrar, primeiro, que Deus vem falando à humanidade durante toda a história humana. Deus falou de muitas formas, nos diz lá São Paulo. E por último, nos falou através de seu Filho. Nos falou de muitas formas através da criação, como o salmista Davi fala, os céus narram a glória de Deus e o firmamento proclama as maravilhas, as obras de suas mãos. Deus foi nos falando pela obra da criação, nos falou também no Antigo Testamento através dos profetas. Deus foi falando à humanidade e agora Deus vai falar através do seu Filho. Não apenas as palavras de Jesus, Ele não nos fala apenas as palavras de Jesus, mas Ele nos fala através do Filho como tal. Por isso o Verbo é a expressão do Pai. Deus, conhecendo-se a si mesmo, gera uma imagem sua. Essa imagem de Deus, que é Deus com o Pai, com aquele que gera, é o Filho. E é chamado Verbo porque é a expressão da sabedoria do Pai. Então esse Verbo, quer dizer, o Filho, que expressa o Pai pela sua própria existência. E é esse Verbo que se faz carne. Quer dizer, o Pai, Ele fala à humanidade de modo mais próximo, de modo mais claro e de modo mais íntimo, quando esse Verbo se faz carne. E diz lá São João,
O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Numa tradução ao pé da letra, nós diríamos: o Verbo se fez carne e armou a sua tenda entre nós. Quer dizer, se nós olhamos Jesus Cristo, temos aí tudo aquilo que o Pai quer nos dizer. Não só nas palavras, como eu disse, mas sobretudo na própria pessoa de Cristo que se fez carne. Então, nós vamos ver ali Deus que acolhe na pessoa de seu Filho, Deus que perdoa na pessoa de seu Filho, Deus que mostra o seu amor na pessoa de seu Filho, Deus que vai às últimas consequências do amor, como diz Santo Agostinho, vai à loucura do amor na pessoa de seu Filho. Então, quando nós contemplamos aquela criança de Belém, não apenas admiramos a humildade, a bondade de Deus, mas admiramos e adoramos ali o próprio Deus que se torna visível e se torna tão próximo de nós, que se torna um de nós, para estar conosco e para nos mostrar como é que nós devemos viver e fazer para estarmos unidos a Ele. Quando diz Jesus, eu e o Pai somos um, Ele mostra aí o mistério da Trindade, depois vai falar do Espírito Santo, mas depois Ele diz, aquele que me ama, meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e nele faremos morada. Essa união que há na Trindade, Deus convida o ser humano a participar dela, pelo amor. Aquele que me ama, meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos morada. E é claro que esse menino é um sinal de contradição. Ser sinal de contradição é por quê? Porque diante dele, uns aceitam, outros rejeitam. Mas ele é aquele, como diz São Paulo, que foi constituído como o pontífice, o único para unir o homem a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Alguns podem dizer que existem vários caminhos que levam a Deus e que as religiões são caminhos diversos que conduzem ao mesmo fim. Isto é mentira. Isto é o engano do demônio para afastar as pessoas daquele único caminho. Nós tivemos esses dias aí uma tragédia lá entre o Maranhão e o Tocantins, de uma ponte que estava apodrecida e por negligência daqueles que deveriam cuidar, ela caiu e houve lá várias mortes. A tragédia já era anunciada e poderia ser maior, né? Até maior se naquele momento estivessem passando vários ônibus, etc. Era uma ponte que estava apodrecida. Parecia muito fácil, porque para atravessar de um lado para o outro era mais fácil por ela, não precisava do barco ou da balsa, era mais fácil, todo mundo ia porque era muito rápido, mas estava podre e passando caiu. O mundo nos apresenta várias pontes podres. A ponte do prazer pode ser fácil, mas é podre, vai te derrubar. A ponte do poder é podre. A ponte das facilidades é podre, vai te derrubar. A ponte do que você pode fazer o que quiser, numa liberdade desmesurada, é podre. Pode ser mais fácil, mais cômodo. E o mundo nos apresenta muitas comodidades, mas enche-nos de pontes podres. Pode te apresentar uma religião que agrade, mas é ponte podre. Se não for por Jesus Cristo, muita gente quer fazer a religião do seu jeito, do seu gosto. Eu vou lá porque eu me sinto bem, eu gosto de ir lá. Tudo bem, pode até gostar, mas não é esse o critério. Porque se não for por nosso Senhor e pela sua igreja, é ponte podre, vai cair, e você vai afundar, e você vai mal, e não vai te levar ao outro lado. Pelo contrário, vai te precipitar no abismo do inferno. A única ponte é Jesus. A única ponte é Jesus, que é exigente também, que exige sacrifícios, que exige luta. Ele fala, o reino dos céus padece violência.
só os violentos alcançam. Não é para a gente sair brigando com todo mundo, mas essa violência que é muitas vezes feita contra nós mesmos, só com violência em si mesmo, e que às vezes é duro ter que obedecer a Deus, porque nossa natureza decaída nos empurra para o mal. Mas não queremos uma ponte podre que pode cair. Não queremos uma religião de facilidades que permite tudo. Alguns disseram, não sei se tem fundamento, gostaria até de pesquisar sobre isso, Lutero falando da igreja, do protestantismo dele e da igreja católica. A igreja protestante é boa para viver, mas para morrer é melhor a igreja católica. Embora seja difícil, porque exige sacrifícios. Portanto, essa ponte verdadeira é Jesus Cristo. Mas vivemos numa sociedade em que há uma rejeição muito grande de Jesus. Essa rejeição é antiga, mas de uns 300 anos para cá, principalmente, houve uma mudança de mentalidade em que já não se fala mais de Jesus como necessário. Uma mudança de mentalidade tal que Deus vai saindo da vida das pessoas e as pessoas vão se deixando levar. Nós conseguimos resistir durante muito tempo aqui no Brasil, devido à nossa origem católica, que foi entranhada na vida da sociedade, embora com as suas dificuldades e limitações, mas nas últimas décadas houve uma verdadeira revolução cultural na nossa sociedade, feita principalmente através dos meios de comunicação, principalmente, do povo foi aí. E aí eu culpo muito as novelas que foram colocadas, principalmente da Rede Globo, com a Janete Claire, com o Dias Gomes e outros mais, e digo palavras deles, sobretudo dele, e nas suas confissões, na sua autobiografia, disse que a minha função era, através da peça de teatro e através das novelas, quebrar todos os tabus da sociedade brasileira. Olha lá. E que tabus são esses? Família, virgindade, castidade, igreja, Deus. Tem que quebrar tudo isso. Só que não vai fazer isso com discurso na praça. Então vai de modo muito atraente e foi destruindo a família, colocando um padrão de família que não é o padrão cristão. Foi incutindo adultério, a vida de família mais buscando o prazer, o utilitarismo comum, a falta do espírito de comunidade familiar. Depois o divórcio. Me lembro que quando foi ser implantado o divórcio no Brasil, que o povo foi contra, o povo saía nas ruas para falar contra o divórcio, e fazia abaixo-assinados da Central do Brasil, assinando lá contra o divórcio. Até que em 1977, por obra do Nelson Carneiro, ele vai lá e saiu a lei do divórcio. E diziam, né, e o povo resistindo, e por causa disso, o nosso parlamento resistindo também por causa do povo. Mas chegou uma hora que aparece uma novela com uma senhora lá, muito boa, muito amável, com um marido terrível, beberrão, que batia nela. E depois o povo com muita pena dessa senhora, etc. De repente ela se apaixona por outro homem e fica a discussão. Ela merece ser feliz ou não merece ser feliz? Aí vem a lei do divórcio, o povo está todo desarmado, cheio de pena, porque o povo brasileiro se tornou um povo muito sentimental, muito superficial, que não discute nenhum problema, vai na onda, um povo muito impulsivo, o que tornou o povo muito imaturo, não pensa antes de fazer as coisas, não reflete, não se aprofunda nos assuntos. A superficialidade é uma coisa terrível na nossa sociedade brasileira. Isso entrou nos seminários, a gente está vendo isso hoje nos padres e bispos. A gente vê o pessoal muito sem formação nenhuma, porque vai tudo na base da superficialidade. Qualquer campanha que vem, todo mundo adere sem nem refletir, só para repetir gestos e atos. Isso é comum, porque vivemos uma sociedade tão superficial, e vem essas leis e cai todo mundo, e de repente o divórcio é aprovado. E eu me lembro bem, eu era menino ainda,
Diziam, não, mas só vai, a igreja é contra, a igreja é contra, a igreja é contra, mas faz divórcio quem quer. É bom. É claro que quem quer vai fazer, quem não quer não é obrigado. Mas o problema não é esse, não é ter a lei do divórcio ou não, é a mentalidade divorcista que penetrou na sociedade. Por isso hoje muitos com essa mentalidade já se casam pensando se der certo bem, se não der certo a gente se separa. Ora, é a mentalidade divorcista. A maioria pensa assim quando se casa. Se der certo bem, se não der certo, eu tenho o direito de ser feliz. Mas o que é isso? Hoje, isso é tão natural que a gente não pensa qual é o valor que tem o matrimônio. A mesma coisa com relação ao controle que chamavam na época da natalidade. Essa mentalidade que veio antinatalista. Essa mentalidade de uma banalização do sexo. Banalização com o advento da pílula anticoncepcional. Faça amor, não faça guerra. Aí todo mundo, não tem problema, desde que a gente se ame. Então hoje pode-se fazer isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. E uma outra novela apresenta lá, por exemplo, uma menina que é virgem e que é assediada por um menino e se apaixona por um menino. Então ela vai perder a virgindade com ele ou não. E a discussão nacional, me lembro bem disso, a discussão nacional, ela vai ou não vai? Quer dizer, e isso vai levando o povo a quebrar todas as resistências para a moral e para aquilo que a igreja sempre ensinou. Veja como eles vão quebrando os tabus, põe aqui tabus entre aspas, porque não são, vão quebrando toda aquela resistência católica. É um combate a Jesus Cristo. A mesma coisa agora com a lei do aborto. E vão dizer, faz aborto quem quer. Claro, é claro, o problema não é esse, só ir contra a vida e matar as crianças, mas o problema é muito mais maior. É essa mentalidade abortista e utilitarista do ser humano. Podemos matar à vontade que não tem problema. Então mesmo aquele que não faz, criado numa sociedade, daqui a alguns anos vai ter essa mentalidade, como tem hoje a maioria com relação ao divórcio e o adultério, ou a virgindade, ou a sexualidade, o sexo antes, fora do casamento, ou coisas do tipo. Então a gente vai vendo que Cristo é sinal de contradição e a sociedade atingida no seu ponto nevrálgico, ela vai se tornando uma sociedade sem Deus. Sem Deus. Pior do que os animais, sem Deus. Então vemos pessoas impulsivas, a impulsividade é geral em todo mundo. A gente tem que lutar para não cair na impulsividade, porque é característica do homem moderno, ser impulsivo, age por impulso, sem raciocinar, o que vai contra a própria natureza humana, age pelo instinto do momento, depois vem chorando, agora já era, mas agiu por impulso, isso em tudo, né? Depois a superficialidade, como eu disse, depois essa perda do sentido da eternidade, né? A gente vai vendo uma imaturidade crescente que vai tendo todas as consequências na vida de família, na vida social, e nós temos que agir contra a corrente, e que não é muito fácil, porque nós somos frutos também desta mentalidade, dessa cultura que foi implantada na nossa sociedade contra Deus, contra a igreja. Essa cultura do descartável é uma cultura do descartável, é a cultura da preguiça, da falta de espírito de sacrifício. É terrível. As pessoas não aguentam mais nada, qualquer coisa já causa pânico, não se faz mais sacrifício. Fique imaginando os católicos lá da China que tem que levantar 2 horas, 3 horas da manhã para ter uma missa escondidos, porque o governo quer pegar. Imagine se acontece aqui no Brasil. Acaba o povo. Acabou o povo. Vou tomar cerveja, que é melhor. Vou curtir uma praia. Eu e missa, vou para a praia. A falta do espírito desse sacrifício. Tudo reclama de tudo. Isso é falta de espírito de sacrifício. Então como é que eu vou combater o pecado se eu não tenho espírito de sacrifício?
Se eu não consigo cuidar, aguento firme, ali, forte, pronto para o combate, primeiro contra mim mesmo. Então isso foi da nossa educação, foi colocado isso. Essa falta do espírito de sacrifício, essa facilidade que os pais erroneamente dão aos filhos. Eu vou dar para os meus filhos o que eu não tive. Por favor, não é essa a regra. A regra é importante isso, mas não é essa a regra é outra. Vai criando os molegas aí, um povo feito de geleia, né? E nós, como cristãos, temos nosso Senhor Jesus Cristo como modelo, que é sinal de contradição até para nós mesmos, que temos que lutar contra nós mesmos. E nós que queremos seguir a nosso Senhor, temos que estar dispostos a não dar importância ao que o mundo fala, senão nós nos perdemos. Certamente vocês conhecem aquela história muito antiga do velho, do menino e do burro. Aprendi quando criança, não me esqueço, a gente ouvia isso: velho, menino e o burro. Um velho, um menino foram levar um burro à cidade. E no caminho estão lá os dois carregando o burro. Alguém disse: mas que displicência, o burro foi feito para carregar gente, montem no burro. Aí o velho: tá bom, montou o menino no burro. Está lá o velho carregando o burro com o menino lá no lombo dele. E chega alguém na frente e diz: mas que menino desnaturado, não é possível, o velhinho aí se arrastando e o garoto novo pode andar. Põe o velho no burro, tira o menino sai carregando o burro com o velho em cima. E chega e encontra outro grupo e diz: mas ô velho terrível, o menino aí cansado, as perninhas curtas, não está nem aguentando, e o velho aí forte, não é possível. E o velho então olhou para o menino e disse: vamos fazer diferente. Os dois botaram o burro nas costas e levaram para a cidade. Quer dizer, se a gente for querer fazer as coisas para contentar as pessoas, nós temos que seguir a nosso Senhor. Querer agradar o mundo, vamos sempre desagradar alguém. Sempre desagradar alguém. É claro que a gente é sempre objeto de críticas, faça uma coisa ou faça outra. Então, já que é assim, vamos ser objetos de crítica fazendo as coisas certas. A crítica nos ajuda quando ela vem para construir e nos mostrar coisas que nós não vemos. É bom. E temos que estar dispostos a reconhecer que nós nem sempre fazemos o certo. Sempre estamos sujeitos a melhorar, ou mesmo a errar. E alguém pode nos corrigir com caridade, ótimo. O problema é quando a crítica é uma crítica irreal, ou uma crítica injusta, isso dói, machuca. Realmente não fica, dependendo do temperamento, então dá para tremer um pouco. Mas o importante é estar tranquilo e dizer qual é a vontade de Deus. Eu tenho um modelo que é Jesus, o que Ele quer eu faço e pronto. E fico tranquilo, podem bater à vontade, não tem problema. Estou pronto para suportar qualquer pancada, desde que eu sirva a nosso Senhor. Pode bater à vontade, eu sirvo a nosso Senhor e pronto. E depois o tempo passa rápido, daqui a pouco a gente morre, vai para o céu e acabou, fica tudo por aí. O importante é fazer a vontade de Deus, porque tem um modelo que é esse menino, que na sua pobreza, na sua pequenez, na sua simplicidade, no seu amor, nos diz: esse é o caminho, sou eu o caminho, e pronto. Não escolha um outro, sou eu o caminho de Cristo e da sua igreja. Pensamos, pois, meus irmãos, a Nossa Senhora, que está tão unida a Jesus nesses momentos, uma espada de dor transpassa o teu coração, diz lá o velho Simeão. Pensamos a Nossa Senhora que nos acompanha, ela que acolhe, ela que nos põe nos braços, ela que nos coloca junto de Jesus, que ela nos proteja e nos guie nessa nossa peregrinação rumo ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.